Em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. E estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Já tem um tempinho que eu não subo aqui nesse altar. Glória a Deus. Mas hoje foi por improviso. O hino que eu ia cantar, o grupo das senhoras cantou. A palavra que eu ia ler, a Emily leu. Agora a gente vai ter que ler o Salmo 119 todinho. Brincadeira. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e os outros tanto. Se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando o Ismael me lançou o convite para trazer a mensagem nesse culto, ele falou que o tema do culto é o Deus da igreja perseguida. Eu sei que a maioria aqui já sofreu algum tipo de perseguição. Eu mesmo, quando comecei a professar a fé do cristianismo, eu tinha em torno de uns 12, 13 anos mais ou menos, foi quando eu aceitei Jesus aqui. E eu lembro que muitos amigos meus da escola começaram a se afastar de mim simplesmente pelo fato de eu ter me tornado evangélico. E Aí, quando aceitei o convite do Ismael, eu estava conversando com uma colega de trabalho, uma professora,
E ela é evangélica. E ela me contou uma experiência dela que eu queria compartilhar com vocês. Ela nasceu no berço evangélico, praticamente. E quando ela ia para a igreja, ela tinha uma igreja um pouco mais rígida. Então ela tinha que ir de saia, sapatilha, no frio tinha que usar aquelas meias calças grossas. E ela, quando ela ia para a escola, muitas pessoas se afastaram dela. E sumia objetos na sala de aula, ou mesmo o professor olhava para ela e falava: vê esse fulano que pegou, simplesmente pelo fato dela ser crente. E ela me falou que em uma festa da escola, uma festa de Halloween, tinha uma bruxa na parede, e aí a cara daquela bruxa caiu, né, com o vento, e estava escrito o nome dela na cara da bruxa. O próprio professor, que devia incentivar a não acontecer essas situações, ele próprio escreveu o nome dela na cara da bruxa. E ela me disse que ela sofria muito na escola. Mas se a gente for olhar, essa perseguição não se compara nada com o que os missionários eles passam. Não se compara nada com o que os cristãos passam. Nós vimos quatro vídeos, né? Nós vimos hoje 4 vídeos que relatam exatamente o que cristãos exatamente agora estão passando. E uma coisa que eu notei no vídeo e eu tinha pesquisado, a Coreia do Norte está em primeiro lugar, né, de perseguição. E você vê lá que quando um cristão é descoberto, ele fica recluso, vai trabalhar em campos de concentração e é torturado e muitas das vezes é morto. E nada disso compara com a perseguição que a gente passa aqui. Às vezes nós não damos o valor certo para a nossa liberdade. Às vezes nós ficamos tão enfornados dentro de igreja e esquecemos de pregar o Evangelho. Nós temos tanta total liberdade para falar do amor de Deus, de poder sair aqui na rua e gritar que eu amo Jesus, e a gente não consegue demonstrar. Hoje eu estava pensando e eu estava analisando alguns testemunhos de alguns colegas meus que eram católicos antes de se converter, e você via que eles tinham uma devoção total a santos, tinha devoções totais a rituais da Igreja Católica, e quando chega aqui fica recuado, fica tímido, se acomoda e não tem o mesmo costume que tinha quando professava a antiga fé. Às vezes a gente tem que manter esse mesmo costume, não da igreja, da antiga fé, mas de professar que Jesus ele ainda salva, que Jesus ele ainda liberta, que Jesus ele ainda transforma. Aleluia. E vamos entrar na palavra. O texto que a gente leu vai nos contar a história de Elias. Quando o Ismael me lançou o convite, a primeira pessoa que me veio na mente, no meu coração, foi o profeta Elias. Eu tentei buscar outras palavras, tentei estudar outras pessoas que estão na Bíblia que foi perseguido, mas sempre voltava para Elias. Se você for voltar um pouquinho na história, a Bíblia vai dizer que se levanta um rei por nome de Acabe. Até então Acabe ele servia a Deus, mas ele casa com uma mulher chamada Jezabel. E a Bíblia vai dizer que Jezabel começa a trazer todos os deuses estranhos para o povo de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o povo, por medo de morrer, começa a aceitar e a adotar os costumes daquela religião. E a Bíblia vai dizer que vários e vários profetas naquela época morreram por amor a Deus. E a Bíblia diz que Elias, em uma certa feita, ele olha e fala: não vai chover. Por minha palavra, aqui não vai chover. Aí a Bíblia vai dizer que Elias ele desafia o povo de Baal. E os irmãos conhecem a história. Elias ele sobe ao monte junto com os profetas de Baal. E aí você vê lá que Deus responde com fogo. Começa a cair fogo do céu. E os profetas de Baal morrem. Aleluia. E aqui no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que rei Acabe chega a Jezabel e fala: olha, os profetas de Baal morreu e o Deus de Elias respondeu com fogo. E aí nós vemos que começa a perseguição. A Bíblia vai dizer que ela se enfurece de uma tal forma que manda mensageiros dizer a Elias: olha, da mesma forma que aconteceu com os profetas de Baal, vai acontecer com você. E Elias ele começa a fugir. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele, em um caminho de um dia, ele para, deita debaixo de um zimbro
E ali ele começa a olhar para Jesus e começa a pedir a morte. Aleluia. Elias estava numa angústia tão grande, com medo de perder a sua vida, porque se você voltar no capítulo 18, versículo 1, vai dizer que Elias ele está lá no monte, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, aqui eu estou com os 400 profetas de Baal e só me restou eu por profeta. Ou seja, os outros profetas já haviam morrido por perseguições. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele está ali e ele começa a questionar Deus e a pedir para Deus a morte. E aí, o primeiro ponto que me vê nessa história que me chama a atenção é que quando Elias ele perde a morte, ele já vai e dorme. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento aparece um anjo e acorda Elias e fala: levanta-te e come, porque longa é a tua jornada. Elias ele levanta, olha para o lado e vê pão sobre as brasas e uma botija de água. E aí eu comecei a me perguntar: meu Deus, por que os pães estão sobre as brasas? Por que Deus não mandou um pão normal sem estar sobre as brasas? E Deus falava no meu coração que é para a gente não se esquecer que o nosso Deus é um Deus que ainda responde com fogo. Porque se você for olhar, é um curto espaço de tempo, de um capítulo para o outro. Elias ele estava no auge do seu ministério, porque ele tinha orado e Deus tinha feito fogo descer do céu. E você vê já no outro capítulo Elias em uma situação totalmente diferente, com um ânimo totalmente diferente, com a sua fé abatida, com o seu coração quebrantado, com medo. E Deus envia a mensagem através do anjo, dizendo que o Deus que ele serve ainda responde com fogo, que ele ainda é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. E a Bíblia vai dizer que Elias ele come o pão, bebe a água e em vez de ele caminhar, ele volta a dormir. Aleluia. Isso nos mostra as nossas vidas mesmo. Às vezes a gente faz um evento, um congresso, um exemplo, um congresso de jovens, e aquele congresso é uma bênção, jovens são batizados no Espírito Santo, pessoas são renovadas, pessoas aceitam Jesus, mas quando acaba o congresso a gente volta tudo ao normal. E esquece que o mesmo Deus, ele não está só baseado em eventos, em um dia só. Se eu e você buscarmos a Deus todos os dias, o nosso Deus tem poder de responder com fogo. E a Bíblia vai dizer que o anjo, ele acorda Elias de novo. E aí o anjo fala: levanta-te e come, porque longa é a jornada. Aleluia! Aleluia! E aí a Bíblia vai dizer que Elias ele come e ele sobe ao monte. E se você for olhar, versículo 8 vai dizer que a comida que Elias comeu deu para sustentar ele durante 40 dias. Aleluia! Glória a Deus. É esse alimento aqui que nos sustenta. Aleluia! Nós temos a palavra do Senhor, nós podemos comer e nos saciar dela diariamente, ela vai nos sustentar. Aleluia! Eu costumo dizer que o céu, ele é como um depósito. A gente vai orando, vai lendo a palavra, vai buscando. E quando chega dias a qual nós não temos força, aquela leitura que a gente fez há uns anos atrás começa a nos alimentar, porque o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra do Senhor. A oração que eu e você oramos há 2 anos atrás, há 3 anos, há 4 e assim por diante, ela nos alimenta até hoje, porque o céu ele é um banco. Então que você possa investir a sua vida neste banco, porque se eu e você investirmos dinheiro no banco terreno, a gente morre e deixa para parente brigar, para ter herança para parente brigar, e lá no céu não, lá no céu a gente deposita e a gente só vê resultados. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que Elias ele sobe ao monte e em vez de Elias orar, ele vai entrar dentro da caverna. Aleluia. E ali no versículo 9 vai dizer: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui nesta caverna, Elias? O interessante é que Deus ele olhou para Elias e não falou: o que você faz aí? Ele falou: o que você faz aqui? Isso nos mostra que Deus ele entrou na caverna junto com Elias. Independente da situação, da perseguição que a igreja passar, nós temos a certeza que o Senhor é um Deus que entra conosco. Aleluia! Nós
Nós vemos pela palavra do Senhor que o Senhor ele entrou com o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens estavam passando por perseguições. Mesmo assim eles não se prostraram ao rei. Mesmo assim eles não se prostraram à imagem que o rei fez. E o Senhor ele entrou com eles na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai dizer que Deus ele olha para Elias e fala: o que você faz aqui nessa caverna? Aí Elias olha para Deus e responde: Senhor, só eu restei por profeta. E para piorar, Jezabel está querendo me matar. Deus ele olha para Elias e fala: sai para fora. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus ele não vai falar comigo e com você dentro do nosso lugar de comodismo. Nós servimos a um Deus que não vai falar comigo e com você, não vai fazer milagres na nossa vida enquanto eu e você estivermos no comodismo, dentro da caverna, dentro da zona de conforto. Precisou Elias sair da caverna para Deus falar com ele. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que Elias ele sai da caverna e aí vem um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Aí veio o fogo, a terra estremeceu e o Senhor não estava ali. A Bíblia vai dizer que veio uma brisa suave, uma voz mansa e falou com Elias. Aleluia. E ali nós vemos que Elias ele retoma as suas forças e o Senhor começa a andar novamente com Elias. Na verdade, o Senhor nunca abandonou Elias. Às vezes a situação das nossas vidas que faz com que nós não enxergamos a Jesus. Nós vemos que na palavra do Senhor, no livro de Mateus, nós vemos que quando os discípulos eles estavam lá no barquinho e Jesus não estava no barco, nós vemos que veio aquela tempestade grande e começa a açoitar aquele mar onde os discípulos estavam. E encurtando a história, nós vemos que Pedro ele começa a andar por cima das águas e vai ter encontro com Jesus. Só que Pedro ele começa a olhar a tempestade, começa a olhar as ondas, o vento forte, ele começa a afundar. E Pedro começa a clamar a Jesus e fala: Senhor, não te se dá que eu pereça, ajuda-me. O interessante é que você for ler, vai estar dizendo: Jesus estendendo a mão, tomou ele e falou: ainda não tendes fé? O interessante é que você vai ler, não vai dizer que Jesus ele foi até Pedro, vai dizer que Jesus ele estendeu as mãos. Isso nos mostra que Jesus ele estava próximo de Pedro. A situação a qual ele estava passando fez com que ele não enxergasse, mas Jesus ele estava próximo de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Livro de Lamentações, alguém pode abrir e fazer a leitura rápida? É um versículo só. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Amém? Alguém pode ler aí para ajudar aí? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Glória a Deus. Todos conhecem a história de Jeremias. Eu estou com essa passagem no meu coração já tinha uns dias já, essa passagem de Jeremias, a qual Jeremias, em uma das suas lamentações e orações, ele começa a falar para o Senhor: Senhor, converte-nos e nós nos converteremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Renova em nós os dias como os dantes. Oh, meu Deus. Se você for ler a história, Jerusalém ela estava completamente destruída. O povo de Jerusalém estava levado cativo para a Babilônia e o profeta estava num calabouço e ele estava numa situação totalmente difícil e ele começa a orar ao Senhor. E se você for olhar, ele começa a pedir para o Senhor converter os dias como os de antes, trazer os dias, um renovo. Porque ele começou a lembrar dos tempos de glória, começou a lembrar da época de Ezequias, a qual Ezequias tinha trago a presença de novo para a casa de Deus. Começou a lembrar do tempo de Davi, a qual Davi, depois que tomou o seu reinado, a primeira coisa que Davi fez foi trazer a arca da aliança para o povo de Israel. Aleluia. Aí está um segredo para mim e para você vencer as nossas batalhas.
é trazer primeiramente a presença do Senhor para as nossas vidas. Aleluia! Jerusalém ela é considerada uma cidade santa porque Jerusalém ela foi construída em cima do Monte Moriá, o monte na qual Abraão ele diversas vezes subiu para orar, e uma das feitas ele quase sacrificou seu filho Isaac. Glória a Deus. E se você for olhar pela história de Jerusalém, nós vemos que Jerusalém por diversas vezes foi atacada, por diversas vezes foi destruída e por diversas vezes ela também foi reconstruída. Glória a Deus. Salmista Davi ele vai dizer no Salmo 122 que Jerusalém é uma cidade forte, ela está edificada, mas a força dela ela não está baseada na estrutura física, mas no nome do Deus vivo. A nossa força ela está baseada no nosso Deus, porque podem muito bem matar a nossa carne, podem muito bem destruir as nossas paredes, nos deixar ruínas, mas eles esquecem que o nosso Deus é aquele que nos sustenta. Eles esquecem que a nossa coluna é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Ezequias, quando ele traz a presença de novo para o povo de Israel, nós vemos que a primeira coisa que ele faz depois que ele traz, ele começa a consertar o povo. Pede primeiramente para os sacerdotes se purificar, se santificar. Começa a tirar os deuses estranhos do meio. E aleluia. E ali nós vemos que Ezequias ele começa a trazer o povo do Senhor para o eixo, assim digamos. Começa a trazer o povo do Senhor de novo para os caminhos de Deus. Aleluia. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos voltar aos velhos costumes. Porque às vezes a gente tenta trazer modismo para dentro da igreja, tenta apagar a luz na hora do louvor, pintar a igreja de preto, só para atrair mais pessoas, mas nós esquecemos que o que atrai mesmo as almas é a palavra do Senhor. Ainda é a presença do Senhor. O único meio de eu e você alcançarmos a presença do Senhor é ter um contato vitalício com os céus. Não tem outro meio de eu e você alcançarmos a presença de Deus, não tem outro meio de eu e você alcançarmos o nosso êxito na obra do Senhor se nós não tivermos um contato ligado constantemente com o Pai. Glória a Deus. Nós só vamos conseguir vencer as nossas pelejas e as nossas batalhas quando eu e você tivermos um contato ligado com os céus. Porque a Bíblia vai nos dizer que enquanto eu e você estamos fracos, é na nossa fraqueza que o poder do Senhor ele se aperfeiçoa. Glória a Deus. E a nossa força ela vem do nosso Deus. Porque o salmista Davi vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então se eu e você confia e descansa no Senhor, nós seremos como os montes de Sião, que pode vir terremoto, pode vir a perseguição que for, pode vir a tempestade, eu e você permaneceremos de pé. Aleluia. Glória a Deus. E só para finalizar, glória a Deus. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 10, glória a Deus. Versículo 2 ao versículo 4. Aleluia, Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 2 ao 4. Louvado seja do teu nome, Deus. Pode ler? E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as duas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa daqui foi uma das visões do profeta Ezequiel. E eu ouço um costume, uma frase dos cristãos mais antigos. Eles falam que os crentes são como as brasas, né? Quando você pega uma brasa, coloca junto com as outras brasas, você vê que ela mantém acesa. Agora, se você catar uma e separar, aquela que você separou, ela apaga. Glória a Deus. E aí nós vemos que o profeta Ezequiel ele teve uma visão a qual ele viu um homem vestido de linho, ele catou as brasas dentro do templo do Senhor e começou a espalhar pela cidade.
E isso me traz a pensar que a presença do Senhor, ela está em nossas vidas. E nós somos as brasas do Senhor. E a gente ainda temos a liberdade de pregar o Evangelho. Então, assim como esse homem, ele catou as brasas e espalhou sobre as cidades, é tempo de eu e você catarmos as brasas do Senhor, espalhar pelas cidades, espalhar pelas ruas. Aí você vai me perguntar, como que a gente faz isso? Através do amor. Porque Jesus, ele não fez nada nessa terra que não foi banhado de amor. Nós vemos que tudo que Jesus ele fez por amor, por mim e por você. Então tudo que eu e você for fazer na obra, nós temos que ter a certeza que eu e você estamos fazendo por amor. Tanto por amor a Jesus, como por amor às almas. Aleluia. Então que nós possamos pegar as brasas e espalhar pelas cidades, a fim de que o Evangelho do Senhor seja pregado, a fim de que o Evangelho do Senhor alcance todas as almas. Porque eu aprendi assim, se alguma coisa ela é boa para mim, ela também vai ser boa para o outro. Então eu não posso reter ela só para mim, eu tenho que compartilhar. E o Evangelho é isso, porque a Bíblia fala que de graça recebestes e de graça dai. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. A Emily leu uma passagem que eu ia ler no final da pregação, mas só para ressaltar: nada nos separará do amor de Cristo. Amém. Nem a morte, nem a tristeza, nem o choro, nem a perseguição, nem a espada, nem os problemas dessa terra. Nada vai nos separar do amor de Cristo, porque o livro de Romanos vai dizer que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo que nos amou. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Exalte assim com as palmas.